Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas as notícias gostosas do Vasco da Gama. Após o empate em 1-1 com o Botafogo pela Copa do Brasil, nessa quarta-feira em São Januário, o Vasco agora mantém as suas atenções para o jogo do próximo domingo, 20h30, lá na Ilha do Retiro, contra o Sport, concorrente direto aí, o Vasco, na beira da zona do rebaixamento, precisando muito de uma vitória lá. A última vez que nós tivemos lá na Ilha do Retiro, inclusive com a arbitragem do próprio Klaus, que vai apitar no domingo, Rafael Klaus será o árbitro, e foi o árbitro daquele jogo que a gente praticamente garantiu a nossa volta à Série A do Brasileirão, que jogo que deu aquela confusão toda, né? Pô, o Raniel bateu o pênalti, foi comemorar lá, voou cadeira, voou uma confusão, a torcida do Sport invadiu, e aí o jogo teve que ser paralisado, né? Então, ou seja, a rivalidade já está aí. Vamos esperar um ambiente bastante hostil na Ilha do Retiro. Né? Em relação à escalação, hoje teve treino, quinta-feira, amanhã treino também, no sábado também treino e viagem. Não acredito em muitas modificações em relação à escalação em que o Vasco empatou com o Botafogo. A única modificação provavelmente vai ser a ausência do PH. O PH que voltou a sentir um desconforto e teve que sair no intervalo do jogo contra o Botafogo, não deve ir para esse jogo e vai ser substituído pelo Puma Rodrigues. O resto, tudo igual. Léo Jardim, Puma, Hugo Moura, Freitas e Piton. E aí, esse garoto aí mantido na primeira volância, o Barros. Então, o meio-campo vai ser com Barros, Jair, Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno. E o Barros tem que ser mantido mesmo. Né? Fez um partidaço ontem. Como eu falei no vídeo, jogou como um veterano, tomou conta da posição e tem que dar uma sequência para o garoto. Né? Essa é o fio da meada. Dar sequência para o garoto. Então, o Barros ontem, com certeza, ao lado do Jair, foram os dois melhores jogadores em campo. E ele mesmo definiu muito bem a partida dele, quando ele disse, numa entrevista no final do jogo, dizendo que o papel dele era segurar ali para dar mais liberdade para o Jair. Proteger a zaga para o Jair ter um pouquinho mais de condição de chegar à frente, foi o que aconteceu, para poder até desafogar um pouco o Coutinho nessa questão da armação no meio-campo. Então, talvez o Diniz tenha encontrado aí, meio, né, pela força da torcida, a torcida pedindo, as redes sociais pedindo a escalação do Barros, talvez o Diniz tenha encontrado aí uma solução para esse meio-campo aí, ter um pouco mais de combatividade e também não perder na questão da criação. Então, é isso aí que vai acontecer. Só uma informação hoje no final da noite, ou no início da noite, melhor dizendo, sobre o Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe, que o Vasco estaria interessado no Diego Carlos. Já não é a primeira vez que sai o nome do Diego Carlos como um possível reforço do Vasco da Gama. Eu também não estou aqui para desmentir informação de ninguém. Eu vou passar a informação que eu tenho. Né? Não há negociação com o Diego Carlos. A tendência, o Fenerbahçe já disse que não conta mais, ele está encostado lá no time turco, já está com 32 anos, o Fenerbahçe disse que já não conta com ele. Andou tendo problemas de contusão, né? Ficou parado durante algum tempo, por pelo menos 2 períodos. E a tendência, nesse momento, é que o Diego Carlos retorne para o Sevilha, da Espanha, onde ele jogou de 2022, né, até 2024, mais ou menos, e foi muito bem. Lá é ídolo.
né, no time do Sevilha. Então, a tendência hoje é um retorno dele para a Espanha. Ele já teve sondagens de vários clubes aqui no Brasil, entre eles o próprio São Paulo, mas o negócio não avançou. Parece que a preferência do jogador ainda é continuar na Europa. Então, não vejo possibilidade nesse momento do Diego Carlos ser transferido para o Vasco da Gama. O Vasco ainda não esgotou as tratativas com o Nathan Silva, mas hoje o negócio já esfriou, já está mais distante. Agora, o Vasco ainda tem contato com pelo menos mais um zagueiro para, de repente, trazer, fora o Nathan. Né? Pelo menos mais um zagueiro. Um zagueiro que andou sendo aí já especulado nos últimos dias no Vasco. E o Vasco continua as tratativas com esse zagueiro. E digo a vocês, se vier ou não vier esse zagueiro a mais, vai ser a última contratação do Vasco na janela. Se não vier, vai ficar com os que já chegaram. E se vier esse zagueiro, será a última contratação nessa janela. O Vasco não busca mais nenhum outro jogador para nenhuma outra posição a não ser a zaga. Tá? Então, se me perguntarem o que eu acho que o Vasco encerrou as contratações, na minha visão. Para mim, não chega nem mais nenhum zagueiro. Apesar de haver negociações, eu não acredito que haja nenhum tipo de possibilidade além dos que já chegaram aí. Tanto que eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje, tá aí o Lloyd e o Jean Davi, que o trabalho do Admar agora, nessa reta final de janela, está muito mais nas saídas de jogadores do que propriamente na chegada. O objetivo dele agora é tentar a todo custo aliviar a folha. E essa saída gira em torno de 4 jogadores. Os 2 que estão aí, Lloyd e Jean Davi, e os zagueiros Lucas Oliveira e Maurício Lemos. O Vasco tenta conseguir, alguma forma, tirar esses jogadores do elenco para dar uma aliviada na folha de pagamento. Se conseguir se livrar dos 4 jogadores, a folha será aliviada em torno de R$1.200.000. Se sair o Jean Davi, o Lloyd, o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira, a folha do Vasco alivia aproximadamente em torno de R$1.200.000. O Lloyd tem uma grande possibilidade dele sair retornando para um time da Turquia, um time menor da Turquia. É uma possibilidade real, pode acontecer até terça-feira, que é o dia que fecha a janela. O Jean Davi tem propostas de pelo menos 2 times aqui do continente sul-americano. É outro que tem chance de sair. O Maurício Lemos não tem proposta, mas já teve especulação de times da Argentina e do próprio Uruguai. Há possibilidade. O caso mais complicado é o Lucas Oliveira, que teve proposta do Sport e teve proposta do Santos. E não quis sair para nenhum dos dois. Falaram numa especulação do Atlético Paranaense, mas não era verdade, não tinha fundamento. Então o Lucas Oliveira hoje é o que tem menos chance de sair. O Vasco, inclusive, vê como uma possibilidade até pagar parte dos salários de todos esses atletas. Porque o Vasco entende o seguinte: entre pagar R$1.200.000 aproximadamente para jogadores que não serão utilizados, se o Vasco arcar com 50% do salário, pelo menos alivia a folha em metade, em R$600.000. Já é alguma coisa. Então, o trabalho do Admar, nesse momento, até o fechamento da janela, no dia 2 de setembro, terça-feira, pelo menos das principais janelas, né? Porque tem janela que fecha um pouquinho mais tarde, a janela mexicana fecha um pouquinho mais tarde, a janela russa fecha um pouquinho mais tarde, né? Então, tem mais os principais centros aí, vai fechar tudo na terça-feira. Então, o Admar vai tentar, de alguma forma, né, buscar a saída desses jogadores. Né? E realmente teria que dar um jeito, porque são jogadores que a gente sabe que não vão ser utilizados, né, pelo Fernando Diniz. Ele já deixou claro que não vai utilizar nenhum desses 4, pelo menos. Tem mais jogadores ali,
Mas o foco está em cima desses 4 aí. Trazer uma questão em relação ao jogo de ontem ainda, né? O lance lá do Jair com o Daronco, né? O Jair deu uma entrevista no final do jogo falando desse lance aí, que foi um lance bastante inusitado, né? Vamos ver o que ele falou aí. Na verdade, no calor do jogo ali, eu nem percebi depois que eu vi o vídeo ali fora. Na verdade, eu ia para a segunda bola ali e acabei atropelando ele, mas até peço desculpas que não foi minha intenção ali, foi no calor do jogo mesmo, não foi por querer. Mas foi falta. Foi falta, mas eu até pedi desculpa para ele ali no jogo que não foi a minha intenção ter atropelado ele, mas isso faz parte também. Pô, olha só, vou falar uma coisa pro Jair com todo respeito, tá? Porra, Jair, tu dizer que tu não viu o Daronco com aquela roupa amarela, porra, do tamanho que é o Daronco, e tu deu no meio dele, tu deu uma rasteira nele, foi de propósito, foi para derrubar. Porra, era lance para amarelo. Se tu tivesse amarelo, acho que tu já tinha amarelo naquele momento, não me lembro se tu levou amarelo no jogo, era lance para segundo amarelo e vermelho. Porra, agora tu me dizer, não, porque eu não vi que era ele. Porra, o Daronco é inconfundível. De amarelo, armário de porta aberta. Porra, não dá, né, Jair? Mas tudo bem, tá valendo. Tem meu respeito, tá? Só por conta desse lance aí, tu já merecia um 10, tá? No jogo. Porque o Daronco merecia levar o que ele levou, tá? Um outro vídeo que eu quero trazer aqui. Sabe quem apareceu hoje dando uma entrevista? Sabe quem apareceu hoje dando uma entrevista? O grego, gente. O famoso grego, Marinax. E aí perguntaram para ele se ele tinha interesse em algum time do Brasil. Olha o que o grego respondeu. Do you want to invest in a Brazilian club? We have examined a lot of what I would like to do is we have a great interest in the academies, as I said, in the young talent. We're looking to join forces with one of the biggest academies in Brazil, in Sao Paulo. We are having serious discussions and negotiations. And as I said, Brazil is a country that I love, and I fully appreciate the talent, the spirit, and football is a way of life. You mentioned São Paulo, the club or the city? Are you interested in the club? Are you negotiating something? No, we are interested in the Sao Paulo Academy. We had discussions. I had been in Sao Paulo myself. Also, we had a great game in Maracanã with our youth team last year. And as I said, I cannot give more details right now, but Brazil is a country that we want to invest. And as I said, we love this country and we fully appreciate and respect all the talent and the tradition for football. Então o grego aí deu uma entrevista, né, lá na Inglaterra, dizendo que adora o Brasil, deu uma floreada, né? Gosta muito do Brasil, respeita, admira o futebol, não sei o que. Perguntaram se ele tem interesse no futebol brasileiro. E ele disse que sim, mas em categoria de base, citou o São Paulo, que já teve conversa, já saiu aí na mídia, que eles estavam negociando uma parceria na categoria de base do São Paulo, mas em nenhum momento cita Vasco da Gama. Nenhum momento. Coisa que nós já trouxemos no canal aqui mais de uma vez, que não existia grego negociando com o Vasco da Gama, que a diretoria do presidente Pedrinho não tem interesse de vender o Vasco da Gama. E o grego acabou aí corroborando o que a gente vem dizendo aqui, que não existe negociação com o Vasco, que nunca existiu interesse, nunca existiu em conversa e que a diretoria do presidente Pedrinho não vai vender o Vasco da Gama. Bom, gente, se você gostou desse vídeo aí, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está comigo aqui na minha bancada, falando de Vasco, desabafando, participando aqui como membro do canal. Vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.